Bom dia, amigos do Estação Mulher. Estamos aqui novamente com o programa do Grupo Mulher Brasileira neste sábado, olha aí, com neve. Amanhã tem mais e segunda-feira tem mais. Então, o inverno dessa vez chegou de verdade. Então, gente, a gente vai ficar aqui até meio-dia e a gente tem muita coisa para falar. A gente tem muito anúncio, muita notícia para dar para vocês. E a gente está aqui com uma convidada especial, a Stephanie Camille. Eu vou apresentar para vocês daqui a pouco. A gente vai conversar bastante, ela vai contar a experiência dela. Está tudo muito bom. A gente está com o programa no ar agora e até meio-dia. E a gente vai conversar com vocês, gente, sobre direitos dos trabalhadores. A gente também vai falar nessa questão de imigração que o governo está colocando tanta ordem executiva, mas os juízes que julgaram a ordem executiva de banir os imigrantes muçulmanos de 7 países, essa ordem está suspensa por ordem de juízes. Então, agora é provável que o caso vá para a Suprema Corte. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, vai falar sobre as greves que estão previstas, né? Agora, 16, quinta-feira, está prevista uma greve, um dia sem imigrante. Na sexta-feira está prevista uma outra greve, dia 17. A gente tem um evento no dia 8 de março, que é Dia Internacional das Mulheres, e e nós vamos conversar também sobre o dia 1º de maio. Tá? Então, antes de eu falar em todas essas notícias, a gente vai dar um alô aqui eu vou dar um alô para a Stephanie. Eu quero que ela dê um bom dia para vocês. A Stephanie trabalha aqui como au pair, sabe? É uma espécie de, vamos dizer, de babá. Ela vai explicar bem direitinho para você o que é au pair, mas eu acho que vocês sabem, porque tem bastante au pair brasileiras, né? Bom dia, Stephanie, tudo bem? Bom dia, Heloísa, tudo bem? É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Espera, eu não liguei o seu microfone. Você disse que era o 3, né? Ok. Bom dia, Stephanie, tudo bem? Bom dia, Heloísa, tudo bem? É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu estou muito feliz em poder falar um pouco desse programa e mostrar a minha opinião sobre isso e talvez iniciar uma atitude diferente com relação ao Au Pair na América. É verdade. Vamos conversar um pouco sobre isso. Antes da gente conversar sobre isso, fiquem aí no ar, que a Stephanie volta já para conversar com a gente. Eu vou anunciar para vocês, porque é importante, que nessa sexta-feira, dia 17, lá no Grupo Mulher Brasileira, nós vamos ter mais um Chá das Mulheres. Se você já foi no Chá das Mulheres, você sabe como é legal. O Chá das Mulheres é um evento, né? A maioria das mulheres é trabalhadora, é house cleaner, né? Trabalhadora doméstica, e elas mesmas planejam o Chá das Mulheres. É uma conversa bem legal, bem informal, bem alegre, é um bate-papo assim, de quem está numa sala de visita, e a gente vai e a gente faz umas brincadeiras também para animar. Então, isso é agora sexta-feira, gente, essa próxima sexta-feira, 6h30 da tarde, tá? E a gente vai também lembrar que no sábado, dia 18, é um segundo super sábado no Grupo Mulher Brasileira. O que é o super sábado? O super sábado é aquele sábado que você pode fazer seu imposto de renda de graça no Grupo Mulher Brasileira, com a equipe da Letícia Peterlini. Se você ganhou em 2016 até 54 mil, você pode fazer seu imposto de renda de graça, tá? Nós temos 2 ou 3 vagas apenas para esse sábado, então se você quiser ir no dia 18 de fevereiro, fala com a gente rápido. Você tem que ligar para o Grupo Mulher Brasileira, 617-202-5775, tá certo? E e lembrando também que os próximos super sábados serão 18 de março e 8 de abril. 18 de março também tá bem cheinho, viu? Que as pessoas estão marcando bastante. E a gente tem mais vagas para o dia 8 de abril. E se você precisa renovar o seu TIN number, ou se você precisa fazer um TIN number, porque você chegou há pouco tempo, não declarou imposto de renda, não tem um TIN, você vai ter que falar conosco. Eu posso tentar mandar você para a Letícia lá em Dorchester, porque como leva 2 a 2h30, a gente já está praticamente cheio. Tem vaga para o dia 8 de abril, mas só
A Letícia só pode atender 2 pessoas por super sábado. Então, se você está interessada, liga para o Grupo Mulher Brasileira, 617-202-5775, conversa com a gente. Agora, a gente vai conversar com a Stephanie. Stephanie, conta pra gente quem é Stephanie, o que você está fazendo aqui, como que você veio parar, de onde que você é? Uma história interessante. Primeiramente, eu tenho 25 anos, eu sou nascida no interior de São Paulo, numa cidade bem pequenininha chamada Piaí. A cidade tem mais ou menos uns 10 mil habitantes e a gente conhece todo mundo, é coisa típica do interior. Eu me formei em Itapetininga, que é um pouquinho perto de São Paulo, capital, mas é tipo 2 horas dirigindo. E eu me formei em comércio exterior em 2014. E eu estava trabalhando no Banco Bradesco, acho que é um banco bem famoso no Brasil. E eu trabalhei lá por 4 anos e eu estava cansada porque o sistema bancário é muito... Eu diria que é corrupto, porque a gente tem a competição com os nossos colegas de trabalho e a gente tem que vender produtos que a gente não deveria vender para clientes de uma renda que não é renda alta. Uma baixa renda. Exato. E eu estava cansada. Eu descobri, no meu segundo ano trabalhando no banco, eu descobri que eu não faria aquilo para minha vida toda. E eu comecei a planejar uma viagem. Só que todo o intercâmbio que eu procurava era muito caro. Então, assim, eu me sustentava por mim mesma naquela época. Eu tinha minha casa, tinha o meu carro. E eu sabia que eu não poderia arcar financeiramente com um intercâmbio que era só aulas de inglês e sem trabalhar. Eu sabia que eu não ia poder fazer isso. Aí eu juntei um pouquinho de dinheiro, fiquei por mais 2 anos, terminei minha faculdade e pedi a conta. Pedi para sair, foi muito difícil sair, porque o meu gerente, eu estava trabalhando em Sorocaba na época, é uma agência, é tipo uma matriz da região, e o meu gerente disse para mim que ele não iria me mandar embora, que eu teria... eu ocasionaria muito custo para a rede bancária. E eu dei risada, né? Eu falei... Imagina o Bradesco se preocupar com um funcionário, né? Com todo o dinheiro que o Bradesco tem. E aí eu estava lá há 4 anos, e os funcionários de lá, a maioria faz carreira, então estão há 30 anos. Uma coisa é você mandar um funcionário de 4 anos embora, e outra coisa é mandar um funcionário de 30 anos. Só um minutinho, vamos ver quem está na linha. Okay. Alô? Você está no ar com Estação Mulher? Alô, Heloísa, Letícia. Bom dia, Letícia. Tudo bom? Tudo bem, você? Tudo bom, Letícia. Pois é, a gente ficou de conversar hoje, né? Aham. A gente estava aqui entrevistando a Stephanie, que você, depois, se puder ouvir o programa de rádio, você vai gostar da entrevista. Mas eu quero sim falar com você. Vamos dar 1 minuto aqui com a Stephanie e conversar com a Letícia, porque eu acabei de anunciar o nosso super sábado que vem, não é isso? Correto. E a gente está com bastante gente na lista. Letícia, conta pra gente, tem alguma novidade sobre o imposto de renda esse ano? Novidade ainda não, porque não tem nenhuma nova lei que o Trump ainda assinou do imposto de renda, tá? São as mesmas coisas, não tem nada diferente do ano passado. Então, tem a renovação do TIN, para quem precisa, né? Como? A renovação do TIN number. Tem a renovação do ITIN number, isso é verdade. Todos os números do meio, né? O ITIN number são 9 dígitos como um Social Security, mas começa com o número 9. Então, os 2 números do meio, sendo 78 ou 79, tem que renovar. Não somente isso, mas se você não fez o imposto de renda pelo menos uma vez nos últimos 3 anos, também tem que renovar. Ô Letícia, o que você precisa para renovar o TIN number? Passaporte tem que estar válido. Se não tiver o passaporte válido, a gente precisa de 2 documentos comprovando que você está nos Estados Unidos. Pode ser uma carteira de motorista, eu sei que é um pouco difícil, mas esses são o que o IRS pede. E tem outros documentos também que eu posso estar falando da lista depois. Certo. E 2 documentos comprovando a residência brasileira, que pode ser a certidão de nascimento. Se você tiver certidão de nascimento, pode trazer uma carteira de motorista, uma identidade, algum documento com foto. Pode ser uma carteira de motorista do Brasil?
Pode ser uma carteira de motorista do Brasil, desde que esteja válida com foto. E a carteira de identidade do Brasil não tem validade. Então, se tiver com foto, é o que basta. Letícia, e para o imposto de renda? Quem que qualifica para fazer o imposto de renda de graça? De graça. Então, a gente dá 54 mil por ano, mas esse é o básico que o IRS passa, que são famílias de moderada e renda baixa, mas se você vier com a sua família, tem 3 filhos, fez até 70 mil, a gente não vai negar, a gente continua fazendo o imposto de renda gratuito. Quer dizer, problema nenhum. Os 54 mil é renda individual, não é a renda do casal? É ou individual ou do casal, dependendo de como você está fazendo o seu imposto de renda. Certo. Se você fizer individual, então é individual. Se você estiver declarando junto com o seu marido, esposa, então tem que ser 54 mil para os dois. E o que você precisa para fazer esse imposto de renda? Se você tiver o social, se não tiver o ITIN, se não tiver o ITIN, eu também posso fazer um ITIN para você. E tem que trazer W2, 1099 mês, se não tiver um 1099 mês, se estiver declarando com dinheiro, tem que colocar no papel todas as despesas que teve com dinheiro, ou também com 1099 mês, porque isso reduz a quantidade que você tem que pagar no final. Se você está declarando cash ou 1099, você não paga imposto, certo? Então, no final, quando você estiver declarando o seu imposto de renda, você tem que pagar um imposto. Todo mundo paga imposto. No W2, já é retirado o imposto automaticamente. Então, as despesas que eu estava pedindo para colocar no papel são com milhas, gasolina, comida, uniforme, todas as mercadorias que você deve ter comprado para aquele tipo de trabalho, se é com limpeza, material de limpeza, se é com pintura, ferramentas, tintas, qualquer coisa que comprou para a gente reduzir o valor final. E qual era a pergunta que eu ia fazer, gente? Me fugiu da cabeça. Não, eu quero saber o seguinte, quem trabalha e ganha, ou ganha com cheque ou cash, como house cleaner, por exemplo, ou babá, mas não recebe um W2, como que essa pessoa comprova a renda? Então, eu não peço nenhum tipo de comprovante e até não é legal pedir o tipo de comprovante. Então, se você deposita no banco, está lá comprovado, né? Então, você só me diz a quantidade final que você fez pelo ano todo e é esse dinheiro que eu vou declarar. Mas a gente sempre tem que lembrar, se for auditado, se o IRS te mandar uma carta, você tem que provar aquele valor, eles vão te pedir o seu bank statement. Então, tudo que está no banco, você vai ter que imprimir e mandar. Então, se estiver falando uma quantidade que não é correta, eles vão saber. Então, é isso que eu estou falando. Eu não peço comprovante nenhum, mas a gente tem que ter consciência que é o valor correto. Quem não tem conta no banco? Porque muitos brasileiros não têm conta no banco. Não, isso é só no caso se for auditado, né, que eu estou falando. Porque eles, na verdade, impedem vários tipos de documentos se for auditado. Um deles é o bank statement, mas também pode ser outros, como, por exemplo, a foto do cheque que ganha. São várias, a lista é grande que eles pedem como você comprova o valor que você fez no ano todo. Né? Pode ser, às vezes, você vai e troca o cheque, você ganha um recibo, tem que guardar todos esses tipos de documentos. Letícia, você vai atender lá no Grupo Mulher Brasileira, já começamos no dia 4 de fevereiro, agora vamos fazer 18 de fevereiro, 18 de março e 8 de abril. Aonde mais que as pessoas podem ir? Olha, nós temos 35 diferentes localizações. Em Boston? Em Boston, sim. Mas eu também atendo no Hyde Park Public Library, muitos brasileiros aqui também, em Dorchester, e também em Brighton, com o Deaf Inc. Eu faço também imposto de renda para as pessoas com problemas de audição e visão, que fica também pertinho do Grupo Mulher Brasileira. E nesses 35 postos tem quem fale português sempre ou não? Não sempre. Dependendo da localização, a gente tem tradutores, mas, por exemplo,
aqui em Hyde Park tem bastante brasileiro, então eu estou aqui ajudando a comunidade brasileira, e se for para Dorchester, por exemplo, aí vai ter uma pessoa falando espanhol, então depende da localização em Boston, vai ter algum tradutor para a língua, mas não são todos que têm um português, não. E precisa marcar hora, que lá no grupo sim, a gente pede que a pessoa telefone e a gente bota o nome na lista, porque senão, né, de repente você e a sua equipe não teria condições de atender. Mas nesses outros postos, é preciso marcar hora também ou você pode chegar na hora? Não, tem alguns que você só chega, o walk-in chegou, vai ser servido de acordo com a ordem de chegada, mas quando são os lugares menores que tem, a gente faz sempre para marcar um horário para ser atendido na hora e ser melhor servido. E como que as pessoas marcam horário nesses outros postos? Então, tem o website do bostontaxhelp.gov, e se eu não estou enganada, eu não lembro agora de cabeça. Se a pessoa esquecer, pode ligar lá para o Grupo Mulher Brasileira que a gente dá o site. Isso, e aí se você entrar no site, a gente tem todas as localidades com os horários, e se ela é walk-in ou by appointment. E os dias também e o horário que a gente atende. Você tem uma ideia de quantas pessoas vocês atenderam o ano passado? Ano passado foram 14 mil pessoas total, e com a partnership que a gente tem foram total de 20 mil. Então só o Boston Tax Help Coalition a gente fez 14 mil. Uau. Impostos. Não, é um número bem alto, não é? É um número bem bom. Esse ano a gente vai, com certeza, se Deus quiser, fazer um pouquinho mais. A gente espera que esse ano as pessoas prestem mais atenção para fazer o imposto, inclusive por causa da situação política, a gente aconselha as pessoas que façam seus impostos, porque é uma forma de você mostrar o seu compromisso, né, com o país. Verdade. E nossos serviços são completamente gratuitos, não tem dessa que você chega e a gente cobra no final ou pega do seu retorno. Não, é completamente gratuito. Junto com o Mayor, começou com o Mayor menino, né? Ele gostava muito desse nosso trabalho, e agora o Marty Walsh também gosta do que a gente faz, e, né, principalmente com essa situação política, você tem razão, a gente tem que fazer o imposto e é gratuito. Obrigada, Letícia. Eu agradeço você ter ligado, agradeço as explicações. Olha aí, gente, se você tiver alguma pergunta, pode ligar para o Grupo Mulher Brasileira, 617-202-5775. A gente marca uma hora para você, ou a gente dá a informação aonde encontrar a Letícia nos outros dias que ela não está no Grupo Mulher Brasileira. Obrigada, Luísa. Obrigada a você. Um bom final de semana. Obrigada para vocês também. Tchau. Tchau. Olha aí, vocês ouviram a Letícia Peterlini, que faz imposto de renda de graça para a cidade de Boston, trabalha nesse programa de Boston, né, para ajudar as pessoas de baixa renda a fazerem imposto de renda. E agora a gente vai voltar com a Stephanie, que a gente cortou entrevista tão interessante, falando no Banespa de imposto de renda para baixa renda, para pessoas de baixa renda, volto para o Bradesco, que é uma das maiores forças monetárias, financeiras do Brasil. Uhum. Então, você estava dizendo que o seu gerente disse que não ia demitir você, porque ele não podia arcar, né? O banco não tinha condições de arcar com essa despesa. E o que aconteceu? Então, eu tive que falar para ele, olha, eu preciso que você me mande embora, eu tenho as minhas passagens compradas, meu programa tá pago, e se você não fazer isso, eu vou ter que falar pro teu chefe as coisas erradas que você tá fazendo aqui. Assim, foi o único jeito que eu encontrei de lidar com aquele tipo de negócio naquela época. E aí ele me dispensou, eu consegui pegar o meu seguro-desemprego, eu fiquei 6 meses recebendo o seguro-desemprego. Eu estava aqui já, mas eu consegui programar para depositar no banco de lá. E aí eu peguei FGTS, tudo que eu tinha direito eu consegui pegar, graças a Deus. E aí eu vim pra cá. Aí, quando eu vim pra cá, eu tava mais animada, porque eu falei, agora eu vou estudar, eu vou melhorar meu inglês, eu vou conseguir viajar, e vou conseguir fazer tudo que o programa vende pra gente quando a gente tá no Brasil. Só que quando eu cheguei aqui, a gente percebe que o programa em si, ele tem um outro objetivo, que não é um objetivo, eu diria, que não é para suprir as necessidades do intercambista, nesse caso. Uhum.
E quando eu cheguei aqui em janeiro do ano passado, eu passei por um rematch. A gente fala quando a gente não combina com a família e a gente troca. A minha primeira família, eu estava em Washington e eles me pediram para... Eles descobriram que o filho deles tinha diabetes, que um dos filhos deles tinha diabetes. Na minha segunda semana, e eu peguei e eu fiquei 2 semanas sem receber salário. Eu não estava trabalhando, mas assim, depois, quando eu fui procurar mais coisas sobre o programa, eu descobri que sim, a família acolhedora tinha que pagar o salário das semanas, mesmo quando você não está trabalhando para eles. Você já estava morando naquela casa? Eu estava morando em Washington. Mas na casa da família? Na casa da família. E aí eu fiquei sem receber. E daí eu não sabia, porque quando a gente chega aqui, a gente chega muito... A gente acha que a gente sabe o que a gente está fazendo, mas quando a gente chega aqui, a gente se depara com uma outra realidade. E foi o que aconteceu comigo. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu descobri que esse programa não era exatamente o que eu esperava. E, assim, quando você está no Brasil, eles falam, nossa, você vai conseguir fazer um bom dinheiro lá, você vai ganhar $196 por semana. E a gente que é brasileiro fala, porra, caramba, é bastante. E quando a gente chega aqui, se você for analisar, esses $196 por semana é praticamente nada. Se você colocar como parâmetro os ganhos americanos e o salário mínimo americano, é basicamente nada. Então, assim, lendo mais sobre o programa, eu descobri que a gente está sob o viso J1, que é um visto de estudante. E esse visto de estudante foi criado para possibilitar a entrada de cientistas aqui há alguns anos atrás. E esse visto de estudante, se a gente for reclamar e a gente for falar assim, por exemplo, eu quero recorrer aos meus direitos como um trabalhador doméstico, o governo vai dizer que eu não me incluo no trabalho doméstico porque eu estou sob o visto de estudante. E esse visto de estudante, ele diz que você não precisa fazer trabalho doméstico, só que aí você tá com a tua família e eles vão te perguntar, porque é assim que eles vendem o programa aqui. Se você for ver no site do Au Pair in America, as famílias, elas procuram uma au pair porque eles precisam de um child care que eles consigam pagar, uma mão de obra barata. E é claro, isso é história americana. É claro que os imigrantes vão fornecer a mão de obra barata. Isso é América. E é assim que eles vendem o programa aqui. Mas não é desse jeito que eles vendem o programa no Brasil. Eles vendem o programa falando que você vai viajar, que você vai trabalhar, não vai trabalhar o full time, vai trabalhar part time. E eles falam que eles programam uma agenda para vocês nas entrevistas que a gente faz por Skype e tudo mais, mas quando chega aqui, eles mudam, porque a gente está numa posição vulnerável. A gente não tem para onde ir. Assim, eles falam que aquela família vai ser a tua família, só que não. Eu sei que muitas famílias enxergam a au pair como parte da família, mas é claro que no fundo, pelo menos um pouquinho, no fundo, eles têm aquela coisa, ela tá aqui para fazer ou ajudar com as coisas da casa. Então, assim, uma vez que você se nega a, por exemplo, lavar a louça da família acolhedora, que é o que aconteceu comigo, eles vão reclamar para responsável na agência. E é claro que a responsável na agência vai ficar do lado da família ou vai ser imparcial, porque, de certa forma, é esse o trabalho dela, né? Stephanie, vamos contar para quem está ouvindo o programa que não sabe o que é au pair in America, não sabe o que é au pair. Qual é a diferença entre uma au pair e uma babysitter? Claro. Bom, aqui em Massachusetts, uma nanny, ela recebe em média R$15, que é... R$15 ou $15? Perdão, $15 a hora. E ela pode fazer a agenda dela, ela pode escolher quando trabalhar, ela é independente. A Au Pair in America é uma espécie de babá full time. Ela mora com a família, ela trabalha no máximo 45 horas por semana e ganha $195,75 a semana.
Que se você dividir isso pelas horas máximas que a au pair trabalha, vai dar $4,30 a hora, o que é muito miserável. Porque agora o salário mínimo aqui agora é $11, né? Ok. Então, por hora. Em Massachusetts. Então não é nem metade, né? Então assim, não, 4 é um terço. E eles justificam esse valor miserável, eu diria, quando argumentando que as famílias têm que prover casa, comida, 3 refeições por dia. Só que acontece, por exemplo, eu vou dar meu exemplo, porque eu não sei se eu posso falar por outras pessoas, e a minha esperança é que o meu exemplo, de certa forma, incentive outras pessoas a falar, porque é falando que a gente e perguntando pelos nossos direitos, claro, questionando, e a gente consegue aprender e descobrir, certo, e saber o que é nosso direito. Então, o que aconteceu comigo foi que eles sempre me pagam atrasados, eles sempre estão mudando a agenda. E eu moro com o meu pai de acolhimento, é um casal separado. Outra falha desse programa é que eles não têm uma regra específica para esse tipo de casal. Então, eu fico separando, eu fico me dividindo entre mãe e pai toda semana, o que é muito cansativo. O meu pai de acolhimento, ele tem um problema, ele não faz muitas compras, ele não vai muito ao mercado. Então, assim, quando as crianças estão na casa da mãe, eu não tenho comida em casa. Então, assim, eu tenho que comprar comida. Então, o programa não oferece esse tipo de supervisão. Então, assim, o que é complicado. E a diferença é essa, a gente fica completamente à mercê da família, é muito diferente de uma nanny que tem uma vida própria, pode fazer o que ela quiser e pode montar a agenda dela como ela bem entender, como for viável para ela. A au pair na América é uma pessoa que mora lá, e inclusive se você tá na tua casa e acontece de que você não tá trabalhando, você tá off, a família pede pra você, você pode olhar aqui minhas crianças por tipo 30 minutos, aí você fica sem jeito de falar não, porque eles têm aquela coisa. Porque você tá ali dentro. E outra, aí eles têm aquela coisa, mas isso é parte da família, você faz parte da família, sabe? Então, assim, faz parte da família, mas tem que separar, trabalho é trabalho. Então é complicado, porque você mora no seu trabalho, então, assim, é difícil de imaginar você morando no seu trabalho. Eu acho que para as famílias também é difícil de separar o que é trabalho e o que não é. Então, o programa falha nessa parte de não ter essa supervisão, de não ter essa, como que eu diria? Eles não sabem se está acontecendo como eles queriam que acontecesse. Pode ser que lá no comecinho do programa eles tiveram aquela ideia, olha, essa é uma saída pro child care americano, mas nesse meio as coisas mudaram, e assim, eu acho que a gente está aqui para preencher um espaço que o governo americano não preenche. É verdade. Que assim, eu não vou falar que as famílias estão erradas, porque se eles forem procurar por escola ou por creche para colocar as crianças, é absurdo. Então, assim, é muito caro. É claro que eles vão escolher por uma coisa que é mais barata. Só que, assim, a gente tem que defender o que é nosso, né? Então, querendo ou não, é a luta das classes. E, querendo ou não, existe um vínculo empregatício que a gente tem que falar sobre isso e discutir para descobrir o que está errado e o que a gente pode melhorar. Então, é por isso que... vivendo essa experiência e tendo muitas frustrações uma atrás da outra, que eu decidi estudar mais sobre esse assunto e ver o que acontecia e por que esse programa era isso. E eu sei de histórias horríveis com au pairs, que depois a família abusa porque rola um abuso. Eu diria um abuso psicológico. Por exemplo, comigo é assim, se você não fizer tal coisa, eu vou arrumar os seus papéis e vou te mandar embora pro Brasil. Então, assim, é claro que você tem um plano aqui, você não quer voltar embora. Eu vim para ficar 2 anos, então, assim, você quer fazer as coisas como você planejou, só que uma vez que você tá lá, você não tem essa autonomia. Então, a gente fica meio preso com isso, o que é complicado. Então, olha, se você acabou de sintonizar aí na 12h30 AM, nós estamos no ar com o programa Estação Mulher, do Grupo Mulher Brasileira. Eu sou Heloísa e eu estou conversando com a Stephanie Camilo, que trabalha aqui em Boston como au pair, né? E ela está
está falando da experiência dela como au pair, por que ela veio do Brasil, o que ela está fazendo aqui. Você conhece muitas au pairs aqui? A gente tem um grupo brasileiro que, como a gente ganha muito pouco, às vezes a gente fica, vocês têm algum trabalho aí, gente? Olha, tô precisando fazer uma hora extra, precisando fazer um dinheirinho extra. Então, a gente meio que se conecta. E eu acho que também é uma coisa muito brasileira, sabe? Brasileiro é muito caloroso. Então, assim, uma coisa que a gente sofre, o choque cultural quando a gente chega no país é, nossa, aqui na New England, o pessoal é meio não fala, mais fechado, né? O clima. Então a gente meio que se obriga a fazer as amizades e fazer novas amizades e se juntar com as meninas. Você tem ideia de quantas tem por aqui? Muitas. Olha, na pesquisa que eu fiz, são entre sai mais de 10 mil au pairs, assim, por ano. Sim, mas brasileiras, você tem ideia? Olha, no nosso grupo a gente tem em média umas 30 meninas que... Nessa área aqui? Ou em todos os Estados Unidos? Massachusetts. E algumas se mudaram, né? Então, mas elas não saem do grupo. Mas o nosso grupo é um grupo de Boston, mas as au pairs de Massachusetts. Algumas deixaram o programa, algumas já mudaram visto e estão morando aqui. É fácil fazer isso? Olha, para mudar o visto não é muito fácil, só que depois que a gente muda, a gente tem só 6 meses para ficar documentada. E depois que vence... Você consegue mudar para um H1 de trabalho? Não, se você tem que ter você tem que estar empregado, eu acredito. Sim, você tem que ter uma oferta de emprego, com certeza. E a gente consegue mudar para o visto de turista, que não é o visto em si, que é uma modalidade. Assim. Sim, ele claro. permite você ficar no 6 território meses, americano por mais 6 meses depois que você muda. Que é o que muitas au pairs fazem, na verdade, porque quando a gente chega aqui, a gente pensa que a gente vai ter a liberdade que a gente tem. Eles falam que o programa é uma troca cultural, mas, na verdade, quando a gente quer expor a nossa cultura e quando a gente tem esse choque cultural, o que prevalece é a família. Eles passam a cultura pra gente, o que também faz parte do programa, o que é legal. Só que você não tem chance de passar a sua, é isso? Então, a gente tem, só que assim, por exemplo, eu não sei se é uma coisa brasileira isso, mas eu gosto de falar com as pessoas e gosto de demonstrar, isso pra mim é certo, isso pra mim é errado. E o que com a minha família acontece de eles não aceitar, eles querem, mas não, você não pode falar isso aqui, e que não sei o quê. Então, assim, quando a gente quer trocar as experiências, na verdade, eles querem que a gente ouça as experiências deles e absorva as coisas que eles estão dizendo e não absorvem um pouco da experiência que a gente tem ou da cultura que a gente traz. Então, assim... são coisas pequenas, mas que são também muito subjetivas, né? Sim, claro. O que é bom focar é nas coisas que seriam... nas coisas coletivas, como, por exemplo, na regulação. Eles precisam regular esse programa. Porque, assim, por exemplo, eu sinto que eu trabalho para 2 famílias. Então, assim, Claro, porque você tem que estar na casa de um e de outro, né? Eu tenho que me dividir, incluindo lavar roupa, sabe? Qualquer coisa que eles falam, lavar roupa, limpar a casa, qualquer coisa que for limpar o carro, qualquer coisa que for com relação às crianças. Mas isso não estava no contrato? Não, e a gente não acertou isso quando a gente teve a entrevista, sabe? Então, assim, é aquela coisa, o trabalhador doméstico é um setor vulnerável, as pessoas são vulneráveis. E, infelizmente, quando você tem esse vínculo empregatício, eles vão usar desse poder que eles têm e vão, de certa forma, abusar psicologicamente do trabalhador. Seja em qual área. Estou falando no geral, o trabalhador doméstico eu acho que é muito abusado. Pois é, como eu disse a você no dia que a gente estava conversando lá no Grupo Mulher Brasileira, existiu o ano passado, há um ano atrás, houve uma pressão por parte das companhias, né, das empresas que fazem au pair, que têm o domínio dessa área de au pairs, desse campo de trabalho, exatamente para não deixar que as au pairs sejam incluídas na Carta de Direitos das Trabalhadoras Domésticas e sejam consideradas trabalhadoras domésticas, porque eles dizem que são estudantes, elas estão aqui com visto J1 e são estudantes. É uma troca cultural, é um programa de intercâmbio cultural. Então, exatamente, porque se entrar na Carta de Direitos, então vocês têm muito mais... Vai ter
para onde recorrer. É muito mais regulado, claro. E é por isso que eles não querem. O ano passado nós ganhamos, nós conseguimos vencer, mas a gente tem certeza que elas vão voltar, claro, tudo e vão tentar recolocar essa lei. Você acha que existe uma organização por parte das au pairs, assim, elas estão conscientes de que o depoimento delas, ela contar as experiências dela como você está contando, porque o ano passado, quando isso foi estava circulando na State House, esse projeto de lei, houve um hearing, uma audiência pública, e umas 4 au pairs deram depoimento, inclusive americanas e estrangeiras, e imigrantes. Você acha que as brasileiras ou outras que você conhece, elas têm essa consciência de que é necessário que elas falem, que elas deem um depoimento para que isso não seja feito, para que vocês tenham o direito de ser considerados trabalhadores domésticos, para que vocês tenham direitos? Então, eu não sei se eu diria consciência, mas a gente não tem aquela... eu ainda tenho essa vontade de fazer alguma coisa diferente, mas eu acho que muitas au pairs, elas se pegam naquela, eu vou ficar aqui só 1 ano, e o que eu vou sair daqui, né? 1 ano é meu prazo máximo, ou no máximo 2. Então, assim, elas não vão fazer, elas falam, eu só vou viver esses 2 anos aqui e vou deixar pra lá. Então, assim, eu diria que é mais uma educação. A gente não é educado para reclamar. Inclusive no Brasil, a gente é educado para ouvir e para fazer o que as pessoas pedem pra gente fazer. Esse é o sistema, esse é o capitalismo, ele prega isso. Então, assim, você faz o seu trabalho, você ouve o seu patrão, e se você reclamar, você tá na rua. Então, assim, muitas au pairs têm esse medo de fazer de reclamar, e de se juntar, e de querer fazer alguma coisa e voltar embora pro Brasil. Então, assim... E elas voltam, realmente? Olha... Eu não sei se elas voltam, sabe? Eu sei de um caso que aconteceu de uma menina que ela saiu do programa e ela ficou aqui. Só que eu acho que aí fica indocumentado. Se você se sente ok com essa situação de ficar no país e estar indocumentado, eu acho que não vejo problema, né? Mas assim, eu não ficaria à vontade. Então, assim, eu acho que não tem ainda não tem essa consciência. Essa consciência, essa coisa de vamos tá junto, vamos discutir o que a gente pode fazer, ou vamos escrever uma carta para a corte, vamos ver o que eles fazem. Então, assim, o que é muito, muito viável para o governo, eles não querem ninguém reclamando. Quanto mais você olhar para frente e falar, tem que trabalhar, eu vou ser mandado embora. Sabe, esse medo que esse sistema cria, é bom para eles, porque ninguém vai reclamar. Então, assim, não tem essa organização, coisa que eu gostaria que tivesse, sabe? E que seria bom se tivesse, mas o que é muito difícil também, porque tem aquela coisa que é temporário. Então, a pessoa tem que estar muito, muito afim de fazer alguma coisa diferente, muito afim de plantar uma sementinha e germinar aquela ideia. Então, assim... eu acho que não. Acho que Por que você tem essa consciência? Qual é a sua experiência que lhe deu essa consciência? Então, eu trabalho desde os 15 anos, né? Então, eu sei o quão chefes podem ser... Eles podem abusar do trabalhador. Então, assim, essa consciência veio comigo quando eu comecei a trabalhar. E eu comecei a ler bastante. E eu falava, olha, a mínima diferença que eu puder fazer, independente do meio de trabalho que eu estiver, eu vou fazer. E foi assim que eu tive essa consciência. E eu sei que a gente tem direitos e que os direitos, eles são... As pessoas escondem, assim. O governo esconde da gente. Por exemplo, se você está no ensino médio, eu acho que seria de extrema importância ter aula de direito no ensino médio. Porque você vai saber o que pedir para o seu empregador depois. E o que não acontece. No Brasil, a gente está sempre reformulando o sistema de ensino. O governo está sempre reformulando. E o povo não tem essa força, não tem essa consciência de se juntar e pedir para uma coisa diferente. Então, assim... E eu acredito que a mudança vem de baixo, a mudança vem da organização, a mudança vem do povo. E se a gente não ter esse feeling de querer mudar, pelo menos um pouquinho, a gente não vai caminhar, sabe? Então, assim,
eu tenho essa consciência, acredito que pelas minhas experiências, pela vida que eu tive. Nasci em família muito pobre, então a gente sabe que uma boa parte vai usar da fragilidade dos pobres. Então, assim, foi assim que eu tive essa consciência. E curiosidade, eu acho que a gente tem que ser curioso, a gente tem que duvidar das coisas que as pessoas falam. Uhum. E a dúvida é ótima. Assim, verdade. É duvidando que a gente vai descobrir, sabe? É não acreditando nas notícias que a gente lê que a gente vai descobrir se a notícia é verdadeira ou não. A mesma coisa com o trabalho, sabe? É duvidando das coisas que o trabalhador fala pra você e indo pesquisar que você vai descobrir se ele tá certo ou não. Então, assim, foi assim que eu tenho... Foi assim que eu construí essa minha personalidade, eu diria. Você vê diferença entre o Brasil e os Estados Unidos, nesse ponto de vista? Você acha que aqui as pessoas são mais ativas, lutam mais, ou falam mais, reclamam mais e agem, ou não? Bom, no meio que eu tava, eu sempre fui assim, a rebelde. Então, no meio que eu sempre tava, vamos pedir por isso, vamos protestar, vamos perguntar, vamos mudar, vamos fazer a diferença, sabe? Na faculdade e tudo mais. E eu acho que é igual, sabe? A organização, aqui, assim, a gente vê, aqui em Massachusetts, a gente vê, você quer que eu responda como sendo o povo brasileiro ou o povo americano e o brasileiro junto? Porque eu acho que, sim... Comparando um com o outro, você vê diferença? Você acha que um é mais ativo do que o outro, mais político do que o outro, age mais ou não? Eu diria que aqui em Massachusetts os americanos agem bastante, porque é um estado liberal, é um estado... Verdade. É um estado democrático e eu acho que aqui eles estão sempre, sabe, abordando questões políticas e polêmicas que são boas para a população, que é bom que a população saiba, que se esclareça. Eu acho que no Brasil, sim, se você for em São Paulo e nas grandes capitais, a gente tem esses protestos. Eu estive num protesto quando o Eduardo Cunha assumiu a Câmara dos Vereadores e a gente sabe das coisas que acontecem. A gente tem um ideal político diferente. Então, quando a gente tem um ideal político diferente que a gente acredita, a gente tem que lutar. Então, assim, eu acho que tem pequenas diferenças, mas que eu diria que é mais pela localidade, mais pelo acesso à informação. Quanto mais informação a gente tem acesso, melhor. Mas eu acho que mais instruído a gente vai ser. Com certeza. Então, olha aí, gente, você que acabou de ligar, sintonizar na 12h30, você está no ar com o programa Estação Mulher, do Grupo Mulher Brasileira. A gente está aqui conversando com a Stephanie Camilo. Ela trabalha aqui como au pair, ela está contando essa experiência dela, e eu vou lembrar para você, nós temos praticamente 13 minutos para as 12 horas, então a gente, se você quiser ligar e fazer uma pergunta para a Stephanie, 617-884-1230, se você quiser ligar e fazer algum comentário ou fazer outra pergunta, aproveita, 617-884-1230, e eu vou lembrar vocês o que eu falei no início do programa, nessa sexta-feira, dia 17, nós temos o Chá das Mulheres do Grupo Mulher Brasileira, 6h30, e eu vou falar um pouquinho aqui. Depois eu vou pedir a opinião da Stephanie sobre isso. Nós temos 2 movimentos de base essa semana. Um dia 16 e um dia 17. São 2 movimentos de base, estão previstas greves. No dia 16, quinta-feira, um dia sem imigrante, em que o movimento está pedindo para que as pessoas não façam nenhuma compra, para que as pessoas não saiam de casa. Não sei se não saiam de casa, mas não invistam, né? Não coloquem gasolina no carro, não façam compra, não vão ao supermercado, não trabalhem. E no dia 17, uma greve geral. Então, o que você pensa disso? Você vai participar? Você sabe quem está por trás desses movimentos? A gente acredita que no dia 16 seja um movimento iniciado na comunidade brasileira e latina, e no dia 17 é um movimento nacional. E o que o Grupo Mulher Brasileira tem a falar sobre isso é o seguinte: o Grupo Mulher Brasileira reconhece o direito de greve de todos os trabalhadores, né? Então é um direito de cada um. Fazer greve é um instrumento legal. Muitas vezes o governo declara como ilegal.
Nós sabemos que tem consequências, você também sabe. Você pode ser mandado embora, você pode perder o dia de trabalho, você pode não ganhar por aquele dia, não é? Você pode sofrer a represália. As pessoas que não aderem à greve também podem sofrer represálias. É uma decisão de cada um, mas o que nós achamos importante é que você entenda por que é importante participar, por que é importante se manifestar de alguma forma. E tem várias formas de você se manifestar. Você pode não ir trabalhar naquele dia. Ou você pode decidir que você vai trabalhar porque você não pode perder aquele dinheiro, vamos dizer, uma faxineira, uma pessoa que trabalha na construção, precisa daquele dinheiro para fazer as compras, mas você não vai gastar um tostão naquele dia. Você não vai fazer compra aí, gente, olha aí, né? O Walmart esquece, né, gente? Isso é rede que explora o povo, ganha, né, às custas do povo e do funcionário. Vocês já notaram quando vocês vão no Walmart? Como o funcionário é mal-humorado, não tem vontade de trabalhar, isso significa que a empresa é ruim, gente. Muito ruim. Concordo. Além de tudo, o Walmart acaba com os negócios em volta de onde tem o Walmart. Então, você pode decidir não... Naquele dia você decidir que você não vai gastar um tostão, você não vai no supermercado, você não vai fazer compra, você não vai no cinema, você vai simplesmente, você não vai ligar a televisão, você vai fazer um dia de, sei lá, de silêncio, de não contribuir para a economia, ao mesmo tempo você está contribuindo para a economia, porque você está tomando uma decisão consciente. No dia 17, a mesma coisa. Nós temos ainda o dia 8 de março, que é Dia Internacional da Mulher, e o Grupo Mulher Brasileira vai festejar o dia 8 de março, não no dia 8, mas no dia 11 de março, um sábado, a partir da 1h, de 1 às 3, nós vamos fazer uma mesa redonda no grupo para discutir direitos das mulheres na era Trump. O que significa ser mulher nessa época em que nós temos um presidente que desrespeita as mulheres em todos os níveis. Todos os níveis. O que significa isso? Você sabe que quando uma das primeiras medidas que esse presidente tomou, que a administração dele tomou, no dia 20 de janeiro ou no dia 21 de janeiro, foi retirar do site da State House qualquer menção à mulher, a direitos das mulheres. Então, nós vamos fazer isso no dia 11 de março. Você se prepare para ir no Grupo Mulher Brasileira. Vai ser muito legal, uma coisa informal, uma discussão aberta. Tá? E tem o dia 1º de maio, né, que é o Dia do Trabalho, que é reconhecido no mundo inteiro, menos nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, o 1º de maio é o Dia do Trabalhador, o Dia do Trabalho, o Dia dos Direitos Trabalhistas, e existe um movimento para parar nesse dia, para ir para a rua, para marchar. E é importante a gente pensar qual o meu papel nesse momento, como que eu posso me expressar sobre o que está acontecendo. Você sabe o que está acontecendo? Stephanie, o que passa na sua cabeça e o que você, se você tivesse o poder de subir num palanque, pegar um microfone, falar diante de uma multidão, como aquele dia que houve a Marcha das Mulheres, 500 mil pessoas em Washington, né, 175 mil aqui em Boston, se você tivesse o poder, se você pudesse ter subido num palanque, pegado o microfone, o que você gostaria de dizer para esse povo? Oh, meu Deus. Eu diria que eu seria muito John Lennon, assim, power to the people. Eu diria que as pessoas têm o poder. Eu só queria colocar todo mundo junto e falar, gente, vamos fazer uma revolução, vamos mudar o que está acontecendo, porque a Marcha das Mulheres foi muito linda, foi uma coisa maravilhosa. Eu fico muito feliz em saber que eu estava lá, em saber que eu era um pinguinho com todas aquelas pessoas com o mesmo objetivo, que é o não regressar. É muito difícil para a gente conseguir direitos, é muito difícil para a gente conseguir que um presidente assine direitos focados na maioria, na massa, na população. Eu só falaria, gente, é esse o caminho, é muito bom estar aqui, e eu falaria que, olha,
não podemos parar, porque vem coisa maior por aí. Então, assim, e não é só a gente, não é só as mulheres, é vários ramos, é a comunidade negra, é a comunidade indígena, é tudo. Então, assim... Os muçulmanos, né? Os imigrantes. Os pobres. Então, são as classes menos... privilegiadas. Exato. Então, assim, foi lindo ver aquilo, apesar de saber que tem um lado triste da coisa, que é essa nova administração, eu diria que eu não sei, é um ator. O presidente é um ator para mim, eu não considero como uma pessoa adequada para estar naquele lugar. Uma que, assim, eu acho que precisa fazer um bom presidente para entender as coisas que a minoria passa, tem que ter feito parte da minoria em alguma forma. Então, assim, nesse ponto eu gosto do Obama porque ele foi, sim, parte da minoria, foi o primeiro presidente negro. E eu tava suportando... É claro que eu defendi o Bernie Sanders, mas... eu acho que, assim, a Hillary seria a primeira mulher presidente americana. Uhum. Então, assim, eu estava feliz lá e o que eu poderia falar para todo mundo é que aquele é o caminho, que a gente não faz a diferença sentados no sofá assistindo televisão. A gente tem que ir para a rua e tem que clamar por mudança. Historicamente, eu nunca vi uma mudança acontecendo sem luta. Então, assim... A luta faz parte da história e faz parte do progresso. Uhum. Então é o que eu diria. Continuem lutando. E se a gente alcançar os objetivos que aquela luta estava querendo, a gente tem que lutar por mais coisas, porque é assim que a gente evolui, é assim que a gente consegue progredir. É muito empowering, como se diz em inglês. Empoderamento. É um empoderamento, mas eu preciso de outro termo. Outro verbo. Não é outro verbo, preciso de outro tempo de verbo. É muito poderoso, não sei se eu estou falando correto em português, mas é muito poderoso ouvir você falando isso, porque você tem 25 anos. Exato. Você é muito nova. Obrigada. E é muito forte ouvir você falar isso, eu acho fantástico, porque essa geração sua no Brasil é a geração pós-ditadura militar, você não viveu a ditadura militar, vivemos. Você nasceu muito depois. De que ano que você nasceu? 91. Exato. Você nasceu no meio da crise do Collor, é isso? Acredito que sim. Que eu acho que foi em 92, se não me engano. Eu já estava aqui em 92, 93. Então, você também não participou daquilo, porque você era bebê. Não, mas a gente ouve os nossos pais falando como era, como era difícil de viver naquela época. Muito. E é o que acontece quando as pessoas que estão no governo assumem uma posição que não é... Assumir uma posição de poder, se deixa corromper pelo poder. O que, assim, talvez seja da natureza humana e a gente tem que aprender a lidar com o poder. Então, assim, é isso. Política é complicado e a gente pensa que a gente sabe, mas sempre tem alguma coisinha mais pra gente saber, né? Com certeza, é por isso que a gente tem essas conversas. Exato. Eu gosto de ter essa conversa aqui no rádio, gosto de ter lá no grupo, a equipe do grupo toda gosta, porque é uma troca de ideias, faz a gente refletir, né? A gente reflete junto, a gente discorda e concorda, e isso é o que faz a gente, é como você disse, dá vontade de você ir buscar a informação, de você, por que ela está falando isso? Eu não penso assim. E aí você vai lá descobrir e ver, e você vai concordar ou vai discordar no final, mas não importa. Exato. O que importa é que você foi buscar essa informação. Aquela coisa de buscar e saber, porque a gente não pode generalizar, falar isso é certo pra mim, isso vai ser certo pra todo mundo. Então, assim, só a gente buscando a informação e interpretando como a nossa personalidade quer interpretar, assim, e indo buscar as coisas que a gente não sabe e procurar saber, eu acho que é a saída. Conhecimento é a saída. E é por isso que conhecimento é tão privado pra gente. Exatamente. Certíssimo. Olha aí, gente. 4 minutos pra gente ir embora. E eu quero anunciar que
No dia 22, a gente vai ter uma clínica de imigração no Grupo Mulher Brasileira importantíssima, principalmente para as famílias que chegaram recentemente. Eu digo recentemente, não é só hoje ou ontem e que vão chegar amanhã, mas as famílias que chegaram aqui há 2, 3 anos, família que veio, principalmente as famílias que vieram pela fronteira, famílias que mandaram os filhos sozinhos atravessar a fronteira, famílias que já vieram para se entregar para a imigração, né, nesse sistema CAI-CAI que a gente conhece, famílias que estão com a tornozeleira, o GPS, que tem que se apresentar à imigração de tempos em tempos. Nós vamos ter 2 advogados lá no grupo, dia 22, quarta-feira, a partir das 6 da tarde. Nós fizemos isso em dezembro, foi muito bom. Vocês podem conversar individualmente com os advogados e eles vão dar uma visão, vão falar também em geral a situação, o que você precisa saber, o que você não precisa saber. E agora, com mais informação, porque em dezembro, quando eles foram, né, o novo governo tinha tomado posse, a gente não sabia bem o que iria acontecer. Agora, a gente, não que a gente saiba, mas algumas medidas já foram tomadas, algumas ordens executivas foram tomadas, e a gente tem mais ou menos mais informação. E você que precisa de informação, que está nessa situação, gente, vai lá no grupo, dia 22, quarta-feira, 6 horas da tarde. Se você quiser mais informação, liga no 617-202-5775. Se eles cortarem a gente, eu vou desejar um bom final de semana para você. E quero que a Stephanie... Diga, Stephanie. Eu queria mandar um beijo para meus amigos que estão ouvindo lá em São Paulo. Galera, sério mesmo, morro de saudade de vocês. E mandar um beijo para as pessoas que estão ouvindo aqui, pro meu namorado, Eli. E é isso, gente, estou muito feliz de estar aqui. Pergunta ao Eli quanto que ele entendeu. Eu vou perguntar. Não sei se ele entendeu muito, não. Mas, olha, ele fala espanhol, então acho que ele deve ter... Eu acho que ele pegou umas coisas no ar, assim. Mas foi muito bom estar aqui, gente. Obrigada para vocês que estão aí ouvindo. Foi muito bom. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma e tenha alguma coisa tenha acontecido, ou no mínimo levado um pouquinho de informação. Foi muito bom. Obrigada, Heloísa, por me receber. Obrigada por ter vindo aqui nesse sábado de neve, né? Tá bem bonito. Nossa, lá fora, porque a neve é seca. Frio. Tá frio hoje, mas tá menos frio do que ontem, né? Não, tá -7, tá frio pra caramba. -7? Ontem tava -12. Nossa. -7 o quê? É Celsius? Celsius. Então ontem tava -12 é Celsius na hora que eu levantei, 5h30 da manhã. Gente, olha só, lembrando, sexta-feira o Chá das Mulheres, 22, Clínica de Família com John Wilshire e a Nancy Kelly. E lembrando também que no dia 11 a gente vai festejar o Dia Internacional das Mulheres. E hoje tem reunião, agora está